Então vamos lá? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre projetos que sempre dão certo, tá? Como você aí pode fazer projetos que sempre vão dar certo. O tópico de hoje ele vem porque eu assisti um vídeo aí do Michel Teló, né? No o The Champs, e era uma propaganda do curso dele, mas ele estava dando essa aula e outras de graça porque era um teste de 7 dias, tá? E aí tem várias aulas lá de graça. Mas aí ele fala sobre por que os projetos dele dão sempre certo. Ele conta uma história de um projeto que ele fez com o irmão dele ali. Consequentemente deu muito errado, mas ele resolveu ver aquilo como um aprendizado. Ele resolveu ver aquele projeto, a falha daquele projeto, e ele teve que pagar R$ 2.000 por conta disso, né? Ele teve um prejuízo aí, como um curso de como fazer um sistema tal. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Se vocês quiserem, vão lá ver o conteúdo dele, que é magnífico. Como se você já está aqui, você provavelmente já viu ele, deve saber que o conteúdo dele é bom, tá? Mas ele traz assim, que é interessante que você mude, né, o seu mindset. Eu sei que essa é uma palavra muito coach aí, todo mundo usa e BBB, mas você mude o seu mindset para um mindset de aprendizado, de crescimento, né? Onde você faz e arriscar é importante para você crescer. E isso bate bastante com o que eu trago aqui no canal, né? Então eu trouxe aí como você pode utilizar esses projetos e como seus projetos podem dar sempre certo, tá? A primeira coisa é o seguinte, é descobrir aí qual é o seu tesouro, né? O que te assim traz aquele tesão, aquele por que você programa, por que você programaria algo, tá? Eu posso te dar alguns exemplos do porquê eu programaria. Por exemplo, coisas relacionadas à educação, né? Eu tenho uma aplicação que é bem parecida com o Duolingo e que usa inteligência artificial. Eu uso muito inteligência artificial no meu dia a dia, então eu gosto bastante dessas duas coisas. Eu uni elas, né? Eu queria saber como o ChatGPT funcionava, então eu criei meu próprio ChatGPT que eu chamei de Seekernaut. Eu usava open sources de LLM, e aí eu criei toda a estrutura do chat, tá? Porque se você não sabe, o ChatGPT não tem memória, ele é stateless, né? Stateless é que não guarda status, stateless, sem estado. E o que isso significa? Ele não lembra nada, então ele recebe, empacota e joga, e aí ele esqueceu, como se fosse a primeira vez do Adam Sandler, tá? E aí você tem que criar todo o contexto, entendeu? O contexto quem dá é o chat. O GPT só executa a partir de um contexto dado a ele. Por isso que as janelas de contexto e a forma de que a gente faz o resumo desse contexto pro ChatGPT é muito importante, vale muito dinheiro, tá? E aí eu utilizei esse projeto para aprender. E aí eu aprendi a fazer um chat GPT, e aí eu aprendi a manipular ali o que vem do chat. Aí eu fui lá e participei de um hackathon do Google ADK, que é o Agent Development Kit. Aí eu criei um chat com aprendizado, utilizando alguns componentes, onde eu utilizava neurociência, e acabou saindo aí a minha empresa, né, a Socrates AI, foi com base nisso. E diversas coisas que eu fiz na minha vida me trouxeram até aqui, tá? Então eu fiz um chat, não fiz, mas eu participei da construção dele, um chat para cadastros de aviso de sinistro. Eu não fiz exatamente o back-end nem o front-end do chat, mas eu participei da implementação da primeira sprint dele, e depois eu fiz as outras implementações para aviso de vida, aviso de... como é que era o nome? De carro, automóvel, acho que chama, e aviso de... A primeira foi de patrimônio. Tá? E isso me trouxe uma visão assim sobre contexto, sobre chat. Eu cuidava da sustentação dessa parte. Depois a gente fez um para não é sustentação, me esqueci o nome agora, mas consequentemente isso me trouxe uma experiência que eu utilizei para criar o Seekernaut, tá? E aí depois evoluiu no Socrates. Também eu mexi com mapas, tá? Lá existia uma funcionalidade onde você tinha que encontrar a oficina mais perto para o cara quando ele abriu o aviso na seguradora,
E eu fiz o back-end disso, eu tive que fazer umas questões no SQL, depois eu tive que cadastrar aí com o Google Maps algumas oficinas e tudo isso, consequentemente, eu tive que aprender na hora. E hoje eu fiz aplicações aí SaaS, né, que o povo adora SaaS, que são pagos né, na minha empresa por outras empresas e prefeituras que eu soluciono o problema deles, e tudo isso eu aprendi. Só que tem uma grande questão, eu precisei aprender isso na marra, e o Deschamps também faz esse pulo do gato aí, que é não aprenda na marra, entendeu? Não aprenda na marra, que eu vi aí o vídeo do Mano Davin, que ele fala sobre como o modo Akita de usar a inteligência artificial, né? O modo Akita de vibe coding, tá? Não, ele não faz um apelo ao vibe coding, ele mostra como utilizar a inteligência artificial para se alavancar, tá? É outra coisa que eu bato aqui, outra tecla que eu bato aqui bastante, mas é o seguinte: você tem o seu build to earn, ou seja, criar para ganhar, e você tem o criar para aprender, tá? Então ele faz esse paralelo aí, onde não brinque no seu trabalho, tá? Tipo assim, se você tem uma empresa, se você está trabalhando na área, o que você quer fazer é ir lá, entregar e tchau. Funcionando, limpinho, não precisa fazer toda aquela over-engineering não, porque nós vamos fazer microserviços, nós vamos usar design patterns e nós vamos usar não sei o que lá e os melhores frameworks. Não, entrega do jeito que tá, irmão. Deixa ali na arquitetura do próprio projeto, deixa bonitinho para que você consiga ler depois, tá? Agora, na hora de aprender, aí, cara, aí escaralha, entendeu? Mas assim, ó, o aprendizado ele tem que ter um foco, tá? Você não pode fazer aquele vibe coding de, vou pegar lá e colocar uma linha de código e gerar um site em 10 minutos. Não, irmão, não é isso que você quer. Não tô dizendo que isso não dê certo ou que não tenha gente que faça isso. Sim, sempre tem, sempre vai ter, entendeu? Mas a moral é, você precisa aprender. E para você aprender, você precisa se estressar. E para você estressar, a inteligência artificial é uma ótima parte. Mas digamos assim, você sabe fazer um login com token JWT? Você sabe fazer um logout? Tá, eu sei que são coisas simples, mas assim, cara, se tu for sentar para fazer é um pouquinho complexo, tá? Você sabe fazer uma camada de segurança, você sabe fazer um feature flag. Sabe o que é um feature flag? Por exemplo, assim, quando tu compra um plano, tem os tipos de plano lá, cada um deles tem a feature flags, tu pode acessar aquela funcionalidade. Você sabe fazer isso? Você sabe colocar segurança na sua aplicação? Você sabe colocar, codificar e decodificar senhas? Como é que funciona isso? Você entende como é que funcionam as anotações do Spring? Todas essas coisas você pode aprender, e isso vai deixar o seu trabalho muito mais fácil, tá? E, assim, é importante que você procure cursos, claro, e faça os cursos, não apenas de domínio de negócio, como os de tecnologia também, mas é importante o seguinte: cara, você tá trabalhando numa funcionalidade e aquilo deu muito trabalho para você, e aí subiu para produção e tudo. Pega aquela funcionalidade e tenta implementar sozinho em casa, tá? Do jeito mais pica que você conseguir. E aí estudando cada detalhe. Por quê? Porque você vai ter que dar sustentação nela, meu parceiro. Ela vai voltar para você. Da próxima vez que voltar vai ser mais fácil. Não porque você conseguiu completá-la da última vez apenas, mas porque você foi além, decidiu estudar, entender e, cara, não, eu já sei onde é que isso aqui tá dando problema por causa daquilo e daquilo que eu não fiz daquela vez, então dessa vez eu vou fazer. Isso aqui eu também fiz tudo errado, deixei essa arquitetura toda cagada, vou deixar na arquitetura certa, da próxima vez vai ser ainda mais fácil, quando a gente precisar estender, vou entregar só o que for necessário, mas vou entregar limpo porque eu estudei e eu sei como é que faz, entendeu? É assim que funciona o aprender. Você tem que aprender o técnico tem que ser para deixar o seu trabalho mais fácil. Você estuda para deixar o seu trabalho mais fácil, aí você pode estudar para crescer, entendeu? Tipo, crescer no sentido de adquirir mais responsabilidades e crescer na carreira, tá? Então, olha só, projetos que você vai pegar, o que você trabalha, vai
aprender a fazer da forma correta ou do padrão ouro ou como seria no mundo incrível. E aí você vai entender como é que aplica aquelas coisas e lá no seu trabalho você vai aplicar o mínimo possível para entregar, entendeu? E vai ficar mais fácil com o tempo porque você vai estar estudando essas coisas por trás. É isso aí. Você tem que usar os seus projetos para se alavancar. Ah, mas eu não consigo estudar com o que eu trabalho. Então você tem um problema. Você tem um problema. Ah, eu trabalho com PHP e queria usar Python. Cara, você tem um problema. O que você vai ter que fazer então é pegar uma vaga de Python, mapear ali uns aprendizadozinhos, estudar em direção àquilo e ir lá e, ó, quero aprender Python. Eu quero aprender Python, quero essa vaga. E aí depois vai na outra vaga, e depois vai na outra vaga. Você tem que pegar vagas e coisas que você quer dominar e andar em direção a elas. Tá? É assim que você cresce. Você tem que se estressar. Para você se estressar, você vai ter que caminhar em direção àquilo que você ainda não é. Entende? E projetos são excepcionais para isso. Então você assim, ó, precisa separar quais projetos você deve meter o louco e quais projetos você pode tocar mais tranquilo, tá? Mas assim, não estou dizendo aqui que você tem que programar 24 horas por dia. Mas senta em casa 1 hora por dia, tenta entender o que você estava fazendo no trabalho ou o que você usou no trabalho, tá? Deixa o seu trabalho cada vez mais fácil. Isso vai te deixar bem menos ansioso, tá? Isso vai te deixar com muito mais confiança. Isso vai produzir uma comunicação mais limpa. E principalmente isso vai criar uma confiança enorme de você, não vou dizer não ser demitido, mas de você ter outras vagas. Porque, cara, o trabalho é tudo igual. Entende? As outras empresas também trabalham igual. Vão ter empresas que vão ter projetos excelentes, limpos e equipes fenomenais e vai ter na mesma empresa equipes terríveis, com líderes terríveis, arquiteturas terríveis. Mas você não pode dar bola para isso. É igual o Ronaldinho Gaúcho, o Messi, o Cristiano Ronaldo. A magia tá com eles. A magia tá com esses caras. O que eles jogam de bola é deles. Não da empresa, não do time, não da camisa. Entendeu? Você tem que cuidar de você. De você. Então vai deixar mais fácil seu trabalho como? Estudando e praticando aquilo que você usa para trabalhar. Tá? Bom, era para ser um vídeo rápido, acabei me estendendo aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, comenta aqui embaixo o porquê. Se quiser entrar em contato, tamo junto aí, vamos conversar. Valeu, falou!